Vereadora, bom dia. Bom dia, Miranda de Lima. Bom dia, professor Jorge Biratã, Gilmar Pena. Bom dia ao nosso amigo que está aqui no comando da rádio. Juscelino. Mais conhecido como Vamp. Pronto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM, né? Obrigada por essa oportunidade. Vou poder falar um pouquinho sobre o acontecido de ontem, mas também gostaria de reforçar sobre a audiência pública que a gente vai tratar amanhã na Câmara Municipal com relação à retomada das aulas no próximo dia 9 de agosto. Ok. Então, primeiro fala sobre a audiência pública, depois a gente fecha com o Código Tributário. A audiência pública, qual dia, qual horário e qual a intenção dessa audiência pública? Pronto, Miranda. A audiência pública acontecerá amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã. Acontecerá na Câmara Municipal e será transmitida pelas redes sociais da Câmara, para quem não pudesse fazer presente. Atualmente nós temos o limite de 60 pessoas, então apesar de o público, está aberto ao público, mas existe essa limitação justamente com o objetivo de fazer esse controle e não ter aglomeração ainda nesse momento de pandemia. O objetivo dessa audiência pública é, na verdade, discutir com toda a população, né, pais de alunos, os próprios estudantes também têm a oportunidade de se fazer presente. Acredito que não nesse momento, mas o objetivo é poder trazer essas pessoas, os professores também, gestores de escola e representantes de uma forma geral, para discutirem sobre essa retomada. Uma coisa que a gente pode... Só para concluir... uma coisa que a gente pôde observar é que não houve um diálogo amplo, né? E isso aí foi demonstrado e inclusive apontado pelos próprios professores da rede municipal. Não houve uma apresentação ainda de todo esse planejamento que está sendo feito, né? Por exemplo, se tivermos crianças, né, que comecem a demonstrar alguns sintomas da Covid, o que é que será feito? Qual o protocolo? Né? Qual o protocolo de fato que será estabelecido? Então essa audiência pública também vem com o objetivo de trazer todo esse planejamento que está sendo preparado pela SEDUC junto com a CESAL para, de uma forma ampla, apresentar para a população. O governo do estado, Loma, ele trouxe um decreto que dava a possibilidade do retorno das escolas de ensino médio. A Prefeitura de Alagoinhas está acompanhando em parte, só que para outra data. O que eu tenho falado aqui há alguns dias é justamente o seguinte: um dos aspectos do discurso do retorno das aulas tem muito sido dito em relação ao número de casos que tem caído. E uma coisa que eu tenho chamado a atenção é da falta de dados mais específicos para dizer se esses números têm caído entre a população vacinada ou não vacinada, que é um aspecto importante, porque as pessoas ficam muito na cabeça que os números estão caindo, mas pode ser que as pessoas que continuam morrendo sejam justamente na faixa que não foi vacinada. Isso. Ou seja, não tem uma grande justificativa para isso. Fora isso, pelo menos a partir do exemplo do governo do estado, ainda está muito assim nebuloso esse negócio de como é o protocolo de retorno. Em casos, por exemplo, que você falou muito bem, desse isolamento de um indivíduo, de um aluno, de um professor, de um grupo, de uma turma, ainda não está nada claro em relação a isso. Fora do governo do estado também, não sei como é que vai ser no caso de Alagoinhas. Essa questão do semipresencial, eles sinalizaram que teria aula em um dia, mas a outra parte da turma que viria no dia seguinte não teria essa mesma aula, seria um módulo e tudo mais. Então está tudo assim muito nebuloso. Dentro dessa perspectiva, como é que você faz uma avaliação? Eu imagino que você esteja talvez numa situação semelhante à minha de dúvida, não sei. Mas hoje, qual é o seu posicionamento? Você diria assim, temos um pouco de segurança ou muita segurança ou nenhuma segurança para um retorno? Como é que você se sente em relação a isso? Jorge, você traz pontos muito importantes e inclusive essa transparência, tanto com relação à população que está vacinada ou não, com relação aos casos que estão ativos hoje, mas também transparência com relação à ocupação de leitos, né? E tem sido uma coisa que a gente tem cobrado constantemente do Poder Executivo, encaminhamos indicações, encaminhamos ofício para que esse boletim que é publicado diariamente, que seja feito um boletim mais amplo e transparente com mais dados, porque ele não nos fala de fato qual é a realidade do nosso município. Como você trouxe muito bem, podemos ter inclusive ocupação de leitos, né? Uma porcentagem muito alta de ocupação de leitos e pessoas realmente internadas, pessoas que estão vindo a falecer e a gente não está tendo esse acesso de fato, né? Esses dados como está hoje no nosso município. Então, o meu posicionamento hoje é contrário. Eu entendo que precisamos retomar as aulas, os efeitos na educação por causa da pandemia
até o momento é incalculável. A gente não tem dimensão ainda do prejuízo que foi ocasionado pela pandemia e principalmente do ponto de vista quando a gente analisa a educação na etapa de alfabetização, né? Eu acho que é o ponto mais importante do ensino, que é justamente a alfabetização. Então, todas essas crianças que foram prejudicadas, a gente ainda não tem dimensão do quanto foi prejudicada, pensando no futuro, mas a gente não pode colocar vidas em risco em detrimento disso, né? Então, boa parte dos profissionais da educação foram vacinados com a primeira dose na semana passada. Então, nós não temos nem ainda a aplicação da segunda dose desses profissionais e a gente sabe que a vacina precisa de tempo, né, para que os profissionais, por exemplo, estejam imunizados e não só eles, 3 meses, né, a depender da vacina, e não só eles, mas também crianças também pegam Covid, né, e aí seus pais estão vacinados, né, como é que vai ser toda essa administração? Ainda tem um outro fator que temos unidades escolares que não têm preparo absolutamente nenhum para retomar as aulas, né, então não é apenas reforma de colocar janela, a gente sabe que tem que ter toda uma ventilação de fato, um distanciamento. Transporte escolar. Transporte escolar, que é outro ponto também que a gente vai tratar na audiência pública. Convidamos a SEDUC para falar do transporte específico escolar da zona rural, mas também convidamos a SMTT para tratar do próprio transporte coletivo, que a gente tem diversas denúncias de pessoas que dizem que não existe higienização nos transportes coletivos na cidade. Então o fluxo vai aumentar a partir do momento que as aulas voltam, né? Porque boa parte dos usuários de transporte são estudantes. Então, tudo isso precisa ser discutido. Então, nesse momento, nesse cenário, eu sou contra, pela forma como está acontecendo. Sem um real planejamento, sem uma coisa assim, realmente organizada. E aí a gente está colocando vidas em risco para testar se vai dar certo ou não. E eu acho que não é o caminho. Eu queria chamar a atenção da nossa querida vereadora 2 fatos muito importantes. O primeiro, nós temos que partir do princípio que, independente de haver algumas possibilidades na falha da vacinação, ou seja, alguns pais que não tomaram a vacinação, enfim, ainda tem a questão do prazo de uma vacina para outra, da primeira à segunda dose, que é a média em média de 3 meses, né? E tem um detalhe também muito importante: a vacina não garante 100% de imunidade, ponto. Agora, uma das coisas que, dentro da Voz do Povo, como todas as programações, há uma cobrança muito grande. Então, a gente está dentro desse dilema e há a cobrança da cesta básica escolar. Rapaz, isso tem sido um ponto muito crucial, porque nós já vamos agora entrar no mês 8 e só foi distribuído uma cesta, né? Então a gente queria saber se dentro dessa discussão vai também ser citada essa questão da cesta básica, até porque o recurso foi disponibilizado, a segurança alimentar e o recurso disponibilizado. Isso, também será discutido isso. Já foi informado, inclusive pela SEDUC, que não haverá alimentação escolar durante esse período de retorno, inicialmente, para evitar que haja, de fato, a retirada da máscara, né, para que evitar que os alunos estejam entre si se alimentando e assim propagar o vírus. Mas uma coisa é certa: a alimentação escolar é obrigatória por lei, né? Então, a partir do momento que a gente não dá alimentação escolar, algum tipo de alimento tem que ser oferecido para essas crianças, que seria justamente a cesta básica. Então, isso vem comprovar que não há um preparo, um protocolo de segurança para que as aulas aconteçam, porque a partir do momento que você não pode se alimentar na escola, é porque o seu protocolo, infelizmente, ele está deficiente, ele não atende, porque o aluno não tem que estar se alimentando em casa em função das circunstâncias, mas o correto é na escola. Então, eu acho que a educação, com essa questão do retorno, me dá e nos mostra que não está o protocolo devidamente preparado. Isso é um mau sinal, infelizmente. É porque, na verdade, pelo que eu entendo, é o seguinte: você não pode ir a um restaurante? Não se trata de retorno às aulas, se trata da apresentação de um plano de retorno às aulas que me parece que ainda não existe. Porque me parece o seguinte: você, quando vai fazer qualquer coisa, você precisa de um plano, um planejamento claro e evidente que pegue todos esses pequenos detalhes. Ninguém pode depois se dar ao luxo de dizer, eu não sabia, eu não imaginava, né? Com a audiência pública, eu acho que isso fica muito mais forte, fica muito mais denso e é ótimo. Então você está sendo, nosso querido ouvinte, está sendo não só convidado, mas convocado para acompanhar essa audiência, porque é fundamental para o destino também das crianças, adolescentes, das famílias da cidade. Agora eu queria aproveitar, Luma, a sua presença. Nós falávamos aqui mais cedo
sobre o Código Tributário, falávamos sobre os vereadores que votaram a favor e contra a revogação. E, claro, você está aqui, nós já sabíamos, já imaginávamos que esse conjunto de vereadores, você, Jaldice, Jussi, Luciano Almeida, Todininha, se não me engano são essas pessoas, já votariam realmente a favor do código, ou melhor dizendo, da revogação do Código Tributário. Já sabíamos disso. Qual é a avaliação que você faz tanto do que aconteceu ontem quanto do futuro a partir desse código aprovado, com reformas ou não, com reformulações? Qual é a sua percepção a partir disso agora? Jorge, minha avaliação do que aconteceu ontem é de tristeza, na verdade. Por que tristeza? Uma coisa que eu pude perceber e que muitas vezes a população às vezes não sabe nem a dimensão disso, até eu acredito que nenhum de nós, na verdade, ainda sabemos a dimensão desse Código Tributário na cidade, é porque infelizmente não foi discutido, né, com a população da forma que deveria ter sido discutido, no momento que deveria ter sido discutido, né? Então, esse Código Tributário que está vigente hoje entrou na Câmara Municipal no final do ano passado, em dezembro, e num prazo curto de tempo foi aprovado e sancionado. E não tivemos a participação de absolutamente ninguém na elaboração desse código. A partir do momento que existe um código tributário e que se planeja, e é importante que as pessoas entendam que um código tributário trata de futuro de cidade no sentido fiscal, né? Então, é necessário, né? É urgente, inclusive, que todo o código, que toda a tributação do município seja pensada do ponto de vista de um desenvolvimento econômico, que um tributo não seja tratado apenas como aumento de receita para o município, mas que ele tenha também a sua função extrafiscal, que é justamente garantir que haja justiça social a partir dessa tributação, que seja olhado quem pode e quem não pode estar contribuindo. Então tem que ser analisado todo um todo da cidade. Em Alagoinhas nós temos cerca de metade da população que vive em situação de pobreza. E isso é real. E será que isso foi analisado ao ser criado esse código, ser construído esse código? Ficou evidente que não. Então, a partir do momento que a gente não analisa o todo e que a gente, principalmente falando agora, a gente está vivendo um momento de pandemia, como é que a gente vai tratar de aumento de tributação, todas as tributações possíveis, que foi tratada ali, se a gente está vivendo um momento de crise econômica, que temos empresas médias e pequenas quebrando, temos pessoas perdendo seu emprego, temos um déficit na arrecadação e a partir disso a gente não pode, por exemplo, nem suprir a necessidade de quem está passando fome, e isso aí a gente pode acompanhar a todo momento com relação à distribuição de cesta básica das SEMAS, né, em que diversas vezes as pessoas citavam e falavam que não havia cesta básica suficiente, não havia cesta básica disponível, e houve todo um processo aí, uma lacuna, na verdade, de distribuição de cesta básica, porque não tinha de fato. Começou-se a distribuir agora, mas assim, uma a cada quantos meses, né? A fome não é de um mês a fome não espera. Exatamente. Então a fome não acontece hoje, daqui a 2 meses não. A fome é todo dia. Então, quando a gente olha todo esse cenário, eu realmente fico triste, porque hoje continua valendo na nossa cidade um código tributário que não pensou na realidade social e que vai trazer grandes prejuízos para o nosso comércio, para a nossa população, e o clamor da população não foi ouvido. Né? E é triste também por isso, né? Já que a gente vive numa democracia onde se pensa e se preza pela vontade popular, e estamos lá dentro para fazer valer a vontade popular ontem perdeu. Não foi cumprida o que era de desejo do povo. Então, meu sentimento é realmente de tristeza, e eu espero que de alguma maneira a gente consiga, em algum cenário, conseguir reverter isso. No caso agora, só a reformulação do tributo, do Código Tributário. De itens do Código, não é isso? Isso também é problemático, né? Isso é muito problemático porque, por exemplo, a gente não tem só 2 ou 3 pontos que precisam ser alterados. E a gente possibilitar essa alteração com base em quê? Um ponto que a gente tratou muito forte durante todos esses meses é que o Código Tributário que está vigente hoje, em nenhum momento foi apresentado um estudo sobre ele. E foi pago consultoria para a realização. Que também foi votado na gestão passada, na Câmara passada. Foi votado na gestão passada, mas esse estudo que foi feito, né, de análise da realidade da população, de quais seriam os efeitos de aumento de determinado tributo, todo esse estudo tem que estar disponível. Por mais que tenha sido na gestão passada. Tem que estar disponível para os nossos vereadores. Para todos. Até para a população também. Para a população, até porque isso
trata-se de um investimento de erário público para se fazer uma análise e se divulgar isso para que a coisa fique muito bem transparente. Então, isso é um direito líquido e certo de cada cidadão, o acesso a essa documentação. Imagine o vereador que é outorgado e representante legal e legítimo de forma democrática pelo povo. Complicado. Eu faço aqui Muito um papel bem. muito mais assim de analista, mas assim, quando eu emito opinião, que é raro, eu gosto mais de fazer análise e interpretação das coisas, mas vez por outra eu manifesto uma opinião e eu tenho uma opinião muito clara em relação a um aspecto. De tudo que tem sido discutido desde o ano passado com essa aprovação, passando pelo processo de discussão, já falei aqui várias vezes que deveria haver uma discussão precedente, aquela coisa toda, mas o que realmente me toca profundamente, que de alguma maneira me deixa até estarrecido, é o momento histórico em que isso foi aprovado. Isso é uma coisa assim que não há absolutamente nenhuma justificativa, ou seja, eu não sei, pode ser que haja no país, mas eu acho que Alagoinhas é um caso à parte. Eu não sei, não vi ainda uma cidade que tenha feito uma coisa semelhante no país inteiro, que seja algo que cria um ônus, que cria um peso maior para a sociedade, que não é só para empresário, para empresária, para o agricultor, são para as pessoas de baixa renda, é para absolutamente todo mundo. Eu acho que é uma coisa sem absolutamente nenhum sentido. O momento histórico em que isso foi feito e, claro, como foi feito. Agora, infelizmente, quem paga o preço é a sociedade, a economia da cidade, a médio e longo prazo. Queria até trazer uma informação aqui, isso tem a ver com o que Miranda falou mais cedo, que já que a gente está falando do código, foi o próprio Adelson Filho que mandou uma mensagem agora há pouco, quando o Miranda falava mais cedo em relação àquela coisa da manifestação, de ontem. Aí ele deu uma justificativa aqui, ele explicou que, na verdade, quem puxou a manifestação não foi propriamente a zona rural em si, mas o próprio sindicato, no caso, o Sintraf de Alagoinhas, que teria puxado a própria manifestação, e aí com as associações, moradores da zona rural, agricultura familiar, e ele disse que não houve participação, segundo ele, de bandeira partidária, né? Essa é a informação do Adelson Filho, que manda mensagem aqui pra gente. O Sintraf eu sei, que eu sempre no card vinha o nome do Sintraf, sim. Mas tinha outros sindicatos lá também, eu vi a bandeira. O que eu discordei foi isso, a participação de outros sindicatos e grupos partidários. Essa foi a minha fala. Luma, para encerrar, 6h27h26. Convocação. Queria só falar sobre esse ponto. Eu acredito que a manifestação hoje, a mobilização foi legítima, né? Sim. Eu acho que nós comentamos sobre isso. Foi muito bacana, por mais que a gente tenha perdido com relação à votação, mas foi muito bom ver a participação da população, mostrar que está presente e que está acompanhando o que está acontecendo naquela casa. Então, ver a quantidade de pessoas que estava lá, acompanhando, se manifestando, lutando por uma causa, por mais que tenha sido perdida, mas que isso permaneça, né? Porque eu acredito que é aos poucos mesmo que a gente consegue fazer mudanças importantes. Então é muito necessário que toda e qualquer discussão, toda e qualquer proposição que esteja sendo tratada na Câmara Municipal, que haja essa mesma participação popular, porque tudo que está sendo tratado ali precisa vir a público, né? Precisa ser de conhecimento da população, precisa haver participação da população. Infelizmente a gente teve uma situação complicada lá na Câmara, né? Que inclusive um manifestante acabou se exaltando um pouco, começou a gritar um pouco, e aí o presidente precisou tomar uma medida um pouco mais dura, mas aquela casa é a casa do povo e a população precisa estar presente durante todos os momentos que acontecem lá. Então agradeço, né? Encerro a minha fala agradecendo, parabenizando a todas as pessoas que tanto acompanharam pelas redes sociais ou que estiveram presentes, participando e se mobilizando. E democracia é isso que eu acredito na democracia, né? A participação do povo, e com fé em Deus eu espero que dias melhores poderão vir, né, para que a gente possa de fato ter uma realidade diferente no nosso município. Estarei lá lutando para que faça valer a vontade do povo. Luma, parabéns pelo seu posicionamento, pelos seus posicionamentos e principalmente também pelo seu mandato. A cidade precisa disso. 30 segundos para responder. Luma ainda faz parte da base do governo? Não, eu estou como independente na Câmara. Foi. Tá respondido. 28. Obrigado, E Luma. muito bem respondido. Esse é o seu programa Canal Aberto, programa de notícias.